Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo. Então vamos lá, vamos aguardar. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite, Sônia, Morgane. Seja bem-vinda. Veri, Cristina Caligares, a nossa palestrante já está aqui dentro. Pri, tudo bem? Boa noite a todas. Priscila. Oi. Oi, pessoal. Oi, Rosineide, Débora, sejam muito bem-vindas. Deixa eu esperar mais um pouquinho, tá bom? Gente, aqui é a primeira live que eu faço pelo Instagram. Normalmente eu faço pelo Zoom, né? Então, vocês me desculpem alguma falha, alguma coisa, ok? Eu tô aprendendo, tá bom? E eu conto com a ajuda de vocês aí também, tá? Eu já tô dando um tempinho para esperar um pouco a palestrante e aí eu já vou dar o início, tá bom? Deixa eu ver aqui se entra mais pessoas. Dá um tempinho. Bom, pessoal, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou Fátima Storino, sou fundadora do A Mesa com Elas, um espaço que a gente tem para falar sobre temas diversificados, onde podemos falar também da saúde mental, comportamento humano, coisas que a gente faz no dia a dia. Sempre com a sua participação aí, em casa. Vou pedir para a nossa convidada desta noite estar entrando, Cristina Caligares. Vou pedir para você entrar, Cristina, só um minutinho. Calma aí. Não, essa é a Priscila. Cristina. Deixa eu... Oi, Cristina. Olá, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem? Tudo jóia. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Aqui ao meu Que lado, jóia. aqui é a Cristina Caligares, treinadora Master Coach e mentora, né? Muito obrigada, Cristina, pela tua presença, por você ter aceito o meu convite nessa noite para estar aqui com a gente. Estou Imagina, muito eu feliz. sou agradecida por mais essa oportunidade. E bom ver Obrigada, você por aqui. obrigada, Cristina. Muito feliz hoje, Cristina, pela nossa live, pela primeira live aqui no Instagram, Opa, né? E na expectativa, né, de uma conversa assim deliciosa. Vamos falar aqui sobre mudanças, sobre vida, sobre a beleza da vida, quando encontramos a sabedoria. Você que está aí, do outro lado, nos vendo com a gente, porque a nossa conversa, fique aí, a nossa conversa está só começando. Então, vamos falar hoje sobre inteligência positiva. Fique à vontade, Cristina. Você é sempre bem-vinda aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade. Obrigada. gratidão. Muito obrigada. Bom, primeiro, já agradecer, né, o pessoal que está entrando aí, que nesse mundo que a gente tem tanto pouco tempo, Sim, dedicar um tempo para direcionar para uma pessoa já é um grande presente. Então, eu sou agradecida, já começo agradecendo, né? Muito bem. O tema inteligência positiva, quando a Fátima me disse, Cris, do que a gente vai conversar? Né? Eu já estava pensando a respeito desse tema inteligência positiva,
que muitos conhecem já por vários aspectos. Porque, na verdade, um tema, hoje em dia, ele não tem apenas um caminho, ele tem muitos caminhos, né? Sim, Muitos podem conhecer a inteligência positiva pelo lado da análise de sabotadores, que também é uma forma de inteligência, né? Quando a gente olha para os nossos próprios sabotadores, porque todos temos sabotadores, e identificando cada um deles, a gente pode ali e começar a gerenciar. sim, Então, já dando uma informação, a gente não vai falar de sabotadores hoje, até podemos falar outro dia, sim, claro. e a gente vai falar, dentro desse assunto inteligência positiva, de um fator que, na verdade, eu poderia dizer que é uma indicação ligada à autogestão, ligada a como você percebe que você usa a sua inteligência, a forma com que você interage, que você reage, ok? Que tem a ver com as suas atitudes, tem a ver com a sua mente, tem a ver com seus pensamentos, tem a ver com seus relacionamentos. Como você está gerenciando isso? Porque a forma com que você está gerenciando isso, você pode estar levando a sua inteligência para um lado positivo, ou você pode estar, na verdade, deixando de utilizar essa inteligência positiva a seu favor. Porque inteligência sempre é uma coisa positiva, tá bom? Então, por que a gente tem que sempre estar olhando para a gente? Porque a gente fala assim, eu me conheço como a palma da minha mão. Aham. Se eu faço para você assim, fecha a mãozinha e me diga quantas listinhas tem, eu acho um pouco improvável que a gente consiga. Então, se a gente não para a gente realmente fazer uma autogestão, a gente pode não estar usando a nossa inteligência de forma positiva. Então, esse é um aspecto. Quando a gente para aqui para olhar para nós, o que já é algo muito positivo, por que a gente faz isso? Porque eu quero crer que nenhum de nós queremos na vida ter resultados negativos. Todos queremos ter resultados positivos, porque resultado a gente vai ter. Agora, quando a gente faz alguma coisa, observa, toma uma atitude diferente, a gente tem um resultado diferente. Se a gente não faz nada e só fica na reclamação, a gente não está tendo inteligência positiva, ok? Então, observar esta forma vai levar você a pensar assim, peraí, eu sou uma pessoa que tem potencial, porque todos nós temos. Quando a gente olha o Criador nos fez com dons, talentos, habilidades e atitudes. Se você for lá no manual do fabricante, que eu particularmente chamo a Bíblia de manual do fabricante, né? Se você for lá, você vai dar uma olhadinha, você vai ver que você tem dons, que você tem talentos, que você tem capacidades e que você tem habilidades. Porém, você precisa utilizar esses dons, talentos, habilidades a seu favor. Não estou falando que é de uma forma egoísta. Estou falando que é de uma forma altruísta. E aí eu entro com aquela questão assim, olha, eu chamo de metodologia do avião. Se você entra no avião, a comissária diz assim, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Por que a gente tem que colocar a máscara primeiro na gente? Porque a gente não consegue ajudar o outro. E muitas vezes nós estamos buscando ajudar o outro sem nos ajudarmos. Então, inteligência positiva é primeiro ver como eu estou, para que eu possa, então, estando bem, utilizar a minha inteligência para ajudar o outro também. Muito bem. Isso. Uma outra consideração é a questão da atitude mental. Existem comportamentos que não nos ajudam. A gente sabe que 80% dos medos que temos, eles não acontecem. Então, sabe quando a gente pensa, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sei se eu consigo me desenvolver com isso,
vai acontecer alguma coisa. Esta atitude é uma atitude mental negativa. E você não faz pensando assim, a sua mente a ser usada a seu favor. Então, a nossa mente, ela tem que estar ligada no gerenciamento dos nossos pensamentos. Então, eu tenho que pensar e pensar no pensamento que eu tive. Por quê? Porque senão eu não faço a gestão, eu não conheço o que me gerou aquele medo, se aquele medo é um medo infundado, se aquela atitude, eu não ajo, eu tenho que ser uma pessoa proativa e não reativa. E voltando, eu não posso querer que algo mude se eu tomo a mesma atitude o tempo inteiro, ok? Então, nós temos que direcionar a nossa mente de forma objetiva, os pensamentos de forma objetiva. Então, uma atitude mental positiva, ela vai gerar um efeito que muitas vezes é extraordinário. Por que extraordinário, Cris? Porque muitas vezes você não está fazendo isso, você está deixando a mente te levar. Mente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e não gerencio. Então, uma outra situação é o seguinte: como nós interpretamos as cenas e as situações, que é a nossa percepção. Então, a inteligência positiva, ela busca que você consiga interpretar os fatos e falar, peraí, será que como eu sempre interpretei está correto? Né? Para quê? Porque eu preciso mudar este olhar. Se eu não mudar o olhar, eu vou continuar pensando e agindo e tendo o mesmo resultado. Então, a minha atitude mental, a minha forma de interpretação, ela altera a minha experiência com o mundo. É aquela história de você olha a bruxa ou você olha a mulher? Quando você vê, tem um exercício que a gente liga, que a gente mostra uma figura, e tem gente que vê a bruxa, tem gente que vê a dama. Por quê? Porque nós enxergamos o mundo com os nossos óculos, com a nossa crença, com o que a gente vivenciou. E muitas vezes a gente não para falar, peraí, será que eu posso pensar de um outro jeito para que eu tenha resultados diferentes? Então a gente começa a olhar assim, peraí, por que eu não sou feliz? Porque muitas vezes a nossa atitude, ela não tem permitido que a gente gere, por exemplo, o contentamento das coisas. Eu estou sempre insatisfeita. Sabe o que é o fruto do contentamento? A gratidão. Sim, E a gente, às vezes, a gente não dá valor às pequenas coisas. A gente só dá valor às grandes. Então, uma atitude positiva é: olha que beleza que a minha internet não caiu, eu tô aqui, eu exato. consegui estar. Isso já gera um impacto na nossa mente, né? Então, Impacto pode positivo. falar. O Isso, um impacto impacto positivo, positivo, né? porque nós Então, na estamos... verdade, tem uma outra coisa. Uhum. Lembra quando a mamãe dizia assim pra gente: cuidado lá com quem você anda. Sim, Uma atitude positiva, uma inteligência positiva é nós escolhermos com quem nos aliamos. Porque, por exemplo, se eu estou sempre com pessoas que elas reclamam, que elas veem um mundo sempre cinza, se elas não se permitem a mudança interna, na verdade, eu vou ficar dentro daquele círculo de pessoas que não vai gerar nada diferente para mim positivamente. Então, o segredo também de uma inteligência positiva e da felicidade é eu escolher o meu círculo de pessoas, porque nós somos seres relacionais. Nós necessitamos de estar com pessoas. sim. Porém, temos que escolher que tipo de
conversa, que tipo de ânimo, que tipo de pensamento essas pessoas, elas te motivam, elas te estimulam, olha, preste atenção. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter prudência. Sim, Nós temos que ter prudência. O dono do livro da sabedoria diz que nós temos que ter prudência. sim, Porém, nós temos que olhar para a qualidade dos nossos relacionamentos e não só quantidade, né? sim, Então, se a gente junta o nosso relacionamento, a nossa gestão de pensamento, a nossa atitude em relação às situações da vida, porque você quer ver uma coisa, pessoal? A vida, ela é feita de reveses. A vida não vai ser o tempo inteiro tudo bom. A vida tem desafios, sim, desafios com as pessoas. Nós também não somos, né, muitas vezes, amistosos. Nós também geramos desafio para o outro gera desafio para a gente. Nós temos o desemprego, nós temos o luto, nós temos, enfim, as situações da vida. Então, a vida por si, ela já vai se encarregar de trazer situações. Então, nós temos que buscar nos alimentarmos com coisas que vão nos edificar. sim, E muitas vezes nós nos colocamos numa situação, ou estamos numa situação, porque nós geramos aquilo, ou porque alguém gerou, ou porque a circunstância mesmo do mundo, por uma pandemia, por exemplo, gerou. E claro, aí a gente se vê numa situação muito desafiadora. Muito bem. Uma situação desafiadora, ela precisa ser vista como uma oportunidade de fazer coisas novas e não como um fracasso. Isso é inteligência positiva. A outra situação é que, mas eu deveria ter visto aquilo antes, eu falhei, eu errei, eu não administrei bem aquilo, perdoe seus fracassos. O auto-perdão gera uma química de inteligência positiva. sim, Nós somos seres que falhamos. Falho com o outro, falho comigo mesma, falho certeza. numa coisa que eu faço que não dá certo. Então, se a gente começar a olhar para nós mesmos com compaixão, com bondade, com auto-perdão, deixar as coisas mais leves, nós teremos uma atitude diferente e não aquela de só lamentar. Ok, deu ruim, deu ruim. Ok. E aí o que eu vou fazer com isso? A minha atitude não é de ficar me lamentando. É ok, falhei, desculpe. Se existem pessoas, olha, mas o outro, esqueça o outro. Se você tem uma intenção verdadeira de coração, que é uma outra coisa, Sim, nós temos que andar na verdade. Conheceis a verdade nos libertará. E com- nos libertará das nossas próprias jaulas, sim, das nossas próprias amarras, dos nossos próprios ressentimentos. O que é ressentimento? É aquilo que eu fico o tempo inteiro sentindo de novo, aquele sentimento que não é bom, que não me constrói. Inteligência positiva, gestão da mente. Então, as coisas boas não são garantias. sim. Então, sejamos gratas pelas que estão dando certo, Sim, inclusive as pequenas, como eu disse, e saber que terei aflições na vida, sim. né? Ter Porém, olhar, podemos. um olhar diferente, né? Sofrer Sim, hoje é outra situação, então vamos nos moldar numa nova situação em que Deus para, mas para isso nós temos que ter a mente positiva, né? eu não estou aqui pregando o positivismo, ok? É uma coisa equilibrada, não é nós. Sim, Não, vamos lá, vai dar certo. Não, é uma coisa realista. Porém, e exatamente porque é realista,
teremos aflições, mas temos que olhar com bons olhos e oportunidade de fazer de outro jeito. Teremos a doença, mas teremos que olhar e ter bom ânimo para ir ali tratar e buscar ajuda. Por exemplo, a mente. Se a gente precisa de um apoio técnico, gente, nós estamos aí, ainda estamos no Setembro Amarelo, sabe? Aí esse tabu de que quem é doido vai no psiquiatra, esquece isso, que isso não existe. Isso é muitas vezes uma crença limitante, uma mente que não está usando a inteligência positiva. Sim. Todos podemos, momentaneamente ou por uma situação, precisarmos de apoio técnico, seja uma coach, seja uma mentora, seja um psiquiatra, seja um gastro, Sim. seja um cardiologista. Agora mesmo tivemos a nossa querida amiga aqui que passou por uma cirurgia grandiosa, né? Se recuperou tão rapidamente, né? Sim. Fez a parte dela, foi lá e já está aqui com bom ânimo diante de uma câmera, estreando no Instagram, atitude positiva, né? Teve que praticar atividade física. Então, nós também, mente sã, corpo são. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês aqui. Se vocês forem ver, Cris, você não está me dizendo nada de é tudo óbvio. Tá, você faz o óbvio. Eu não estou aqui. Em momento nenhum falamos que iríamos conversar de algo inédito. Sim. Porém, pode ser inédita a sua atitude. A forma com que você e eu encaremos a vida, Sim. né? A Então, Cristina, só o Luiz Alberto, ele está pontuando várias coisas aqui muito interessantes, viu, Luiz Alberto? Obrigada aí pela participação. Ele diz muito aqui, olha agradecida. o que diz, as coisas boas não são garantia, por isso a gratidão nos faz mais felizes. Sem dúvida. Maravilhoso. Ele põe aqui coisas muito boas. Ele pôs aqui também, que eu anotei, que já subiu rápido, e eu estou anotando aqui. Atitude mental positiva gera um efeito extraordinário. Isso. É isso, Ele está escrevendo aquilo que eu falei, muito agradecida. ele está Muito escrevendo. agradecida. Eu tive que fazer É essa, muito bom. porque para nós é muito interessante as pessoas interagirem, Muito. né? Não é como os Sim. falam, tal, abre a câmera, abre o microfone, mas aqui vocês podem se manifestar escrevendo, e eu É achei uma gratidão minha, que eu agradeço, porque muito depois eu também podemos olhar e até para eu poder ver o que eu andei falando, né? Vai que eu digo alguma besteira aqui, vocês também têm que dizer, ele põe, Cris. olha o que ele pôs. Inteligência positiva te auxilia a mudar o olhar para diferente e ter resultados diferentes. Sim, exatamente. É isso. É necessário a gente. Eu gosto muito daquela expressão que eu digo assim, gente, vamos para o alto da montanha, que é ou vamos para cima do muro. O que é o em cima do muro? É quando eu tenho uma visão diferente e muda toda a minha perspectiva, né? Então, a gente, como eu disse, né, a gente tem também que fazer atividades físicas, porque quando a gente vai caminhando, a mente da gente vai mudando, porque a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do espírito, a gente tem que cuidar da mente, né? A gente tem que ter um propósito de vida. Gente, todos nós, todos, absolutamente todos nós, fomos criados com um propósito. Ai, Cris, eu não sei qual é o meu propósito. Ok, vamos conversar. Converse com alguém, descubra o seu propósito, é o porquê você foi criado. Eu já disse, você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, né? Você tem coisas positivas que o outro não tem igual a você. Você tem experiências de vidas que o outro não tem. Então é muito importante que a gente também lembre-se dessa questão do nosso físico. Atividade física, a gente, é caminhar. Não estou falando de você ir para a academia, pegar ferro e enfim. Não, caminha, exercite seu corpo, exercite sua mente, né? Outra coisa que também é está envolvido numa inteligência positiva. Envolva-se numa atividade voluntária. Sabe, você dar sem receber é melhor dar do que Você, receber, né? Então, eu digo que dinheiro, costumo dizer isso para os meus alunos, para os meus coaches,
Eu preciso de dinheiro? Preciso. Todo mundo precisa. Porém, sabe o que significa de verdade dinheiro para mim? Eu já parei para pensar isso há muito tempo. Para mim significa liberdade. Liberdade de poder atender o outro, de ter esse lado da minha vida resolvido. Então, uma das coisas que a gente, voltando à questão da atividade positiva, da inteligência positiva, faça uma faxina de sentimentos. Pare e avalie. Ó, eu vou dar uma técnica aqui para vocês, rapidinho, que todo mundo pode fazer. Todo Sim. mundo tem uma Marta. Sabe Maria e Marta? Que está lá no livro do Manual do Fabricante? Então, a gente vai lembrar só da Marta agora, né? A Marta. Você vai pegar um papel, um papel branco, como esse aqui. Aí você escreve assim, ó. M, né? O M da Marta, escreve assim. Medo. Aí você pega outro papel. A, alegria. Aí você bota lá. Aí você pega outro papel, você escreve raiva. Aí você bota no outro papel. Tristeza. Aí você bota outro papel. Amor. Aí você fica durante uma semana com esses papéis aí pertinho de você. E aí você fala assim, ai, fiquei com uma raiva da Fátima agora, porque era para ter entrado na live, ela tinha ter dado um beijinho para mim. Vamos supor. Aí eu boto lá, senti raiva, peguei o papel da raiva e escrevi, senti raiva da Fátima. Beleza? Aí eu vou deixando isso tudo, eu anoto tudinho durante uma semana. Eu vou entender quais são os gatilhos mentais. O que me faz sentir raiva, o que me faz sentir alegria, o que me faz sentir amor. Amor, pessoal, é verbo, tá bom? Amar é verbo. É você servir, é você cuidar, é você ser cuidado, tá? Amar não é você olhar para o outro só, não é só seu marido, seu cônjuge, né, sua esposa, seus filhos. Não, amar é você olhar e ter aquele sentimento de que você quer servir, de que você quer cuidar, de que você quer apoiar, ok? Então, se você fizer isso durante uma semana, você vai ter o mapeamento dos seus gatilhos. E quando você descobre o gatilho, você consegue ter uma atitude positiva em relação aos gatilhos, porque você já conhece. Lá vai acontecer isso. E eu. Então, quando você estiver perto dessa situação, você já vai conseguir se controlar. Você vai conseguir gerenciar. E aí a sua inteligência vai ser usada de forma positiva. Ok? Sim. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer para a gente cultivar uma inteligência positiva, né? Não falar de ausentes. Vou repetir. Não falar de ausentes. Ah, eu estava ali, aí a Fátima falou assim, você viu, Cris, o que aconteceu com fulana? Se fulana não está aqui, se fulano Não, não está aqui, não nos combinar que nós não vamos conversar sobre fulana, por favor, sim. ou de fulano. Quando fulano estiver aqui, a gente conversa, pode ser? Porque se eu estou aqui com a Fátima e eu falo, por exemplo, subiu ali o nome do Weber, eu falo do Weber e ele não está aqui, então, quando o Alberto não tiver, eu também posso falar. Quando o outro também não tiver falar, Luiz Alberto também tiver, eu não vou falar, né? E aí, o que vai me construir isso? Então, a gente só vai falar dos ausentes positiva e negativamente na presença do ausente, entendeu? Sim. Isso vai nos fazer, é um exercício, porque nós Mara- somos, a gente mara- olha muito para o outro, sabe, gente? E a Comportamento, né? gente, Mudar o nosso olhar, mudar o nosso comportamento. por isso, porque inteligência positiva é mudança de atitude. Então vamos lá. O livro do nosso Manual do Fabricante, ele diz assim: do que depender de nós, tenhamos paz com todos. Porém, eu só posso ter paz com o outro se eu tiver paz comigo. Sim. Sabe? É algo que sai. Então eu preciso, outra coisa que gera inteligência positiva, tratar os outros com gentileza. Com Estou fazendo um certeza. favor para ninguém. Eu estou mostrando para o outro o que está dentro de mim. Porque a minha boca só pode falar o que passou pela minha mente e passou pelo meu coração.
Sim, Por isso que a gente tem que pegar a nossa Marta e falar, deixa eu cuidar da minha Marta. Gente, a Marta é só um exercício, mas pode parecer simples, e ele é simples, mas ele é profundo, porque ele começa uma coisa chamada autoconhecimento. Porque às vezes você está triste e você não sabe por que você está triste. Você está alegre, você sabe. Normalmente você sabe, mas a tristeza não, sim, né? Então, para a gente poder começar a ter uma autoconsciência maior. Quando eu tenho uma inteligência positiva, quando eu tenho uma autoconsciência ampliada, desenvolvida, né? Então, eu tenho que exercitar o contentamento, eu tenho que começar, obrigada porque eu respiro. Ai, sim, como você é tola. Ah, é? E o povo que teve Covid lá, que não respirava, começou a aprender que era bom respirar. sim, Então, vamos aproveitar para aprender a dar valor ao fôlego de vida que foi soprado nas nossas narinas, porque não depende de nós, né? sim. Eu gosto de uma passagem lá do Manual do Fabricante que fala de contentamento, que ele diz assim, né? Alegrem-se sempre. Alegre-se sempre no eterno. Por quê? Porque ele me deu o fôlego de vida, porque na hora que eu estou no apuro, onde é que eu olho? Eu olho para cima, né? Então eu estou falando de algo assim, desenvolva a sua espiritualidade também, ok? Sim. Outra coisa, sonhar, Fátima, olhar para o futuro com esperança, Sim. né? Diga lá. Eu tenho aqui, vou citar também mais uma pessoa, aqui a Veridiana, ela é dona da, da academia, e ele escreveu assim: Ah, que atividade legal. física e saúde física faz bem pra, tanto para o físico, atividade física, como para a mente. Sem Então, dúvida. obrigado. E na sequência, o Luiz Alberto colocou aqui: há 2 anos eu tive depressão, ele fala, Olha, e comecei a correr, caminhar e olhar o caminho dos pássaros. olha, Estou de forma grandiosa e abençoou muito as minhas emoções. show de bola. Outro dia, o meu marido estava entristecido com uma situação e eu disse para ele assim: olha, desça, vá até ali o café, sente lá. Só que você vai fazer o seguinte: você não vai pegar sua mochila, seu computador, botar dentro e você vai daqui até lá. Vá olhando para o céu, ouvindo os pássaros e percebendo o vento no seu rosto. Ele Perfeito. olhou para mim e falou assim: tá bom, eu vou. E foi. Por que que é isso? Porque a gente está fazendo tudo muito no automático. A gente acha que a gente não tem tempo para contemplar o belo, Jesus, o belo. A gente tem que olhar as coisas e perceber e falar: nossa, olha aquela árvore. Isso é contentamento, ok? Com Então, certeza. nós precisamos olhar para as coisas com esperança, nós precisamos olhar para o outro também e parar de se comparar com o outro. Eu sou única, você é único, nós somos extraordinariamente únicos, mesmo gêmeos, não existe igual. Então, vamos exercitar, vamos sonhar, vamos viver o presente olhando no futuro, no porvir. Sim, Vamos parar de desculpinhas e vamos caminhar. Por quê? Olha só, gente. Quando a gente fala assim, agir, né? Quando o nosso sim. Criador falou assim, haja luz, foi uma ação. Ele, opa, usou um verbo e mandou lá fazer. E aconteceu. Repito, não é positivismo. É atitude positiva de que eu vou fazer a minha parte, né? Então, outra coisa, vou sim. Se tem pessoas que andam com você que não te edificam, que são tóxicas, ou que na verdade ficam só de mimimi, fala, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou venha, vamos mudar a nossa atitude, que a gente não tá bem assim. Vamos combinar? E vamos não só combinar, como fazer um acordo.
de que nós vamos sim alcançar o objetivo, porque se for para tomar o shopping na esquina, a gente vai fazer acontecer. Então vamos fazer acontecer outras coisas também, né? Então Sim. vamos buscar autoaprovação em nós, né? Gerar que isso transborde em nós e caia do outro lado no outro. Vamos buscar as coisas simples, gente. Porque assim, o contentamento também tá assim, né? Aí agora eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, aí eu trabalho mais, eu vivo mais, aí eu viro um workaholic e eu nunca tô contente com as minhas coisas, eu nunca tô contente comigo, eu nunca tô contente com meus relacionamentos, eu nunca tô contente com nada, e onde é que você vai parar com isso? Então, é assim, temos que viver buscando contentamento para ter uma atitude positiva, inteligente, né? Uma atitude inteligente, nós estamos falando de inteligência positiva, né? O que eu que tenho todo esse potencial, se eu estou usando esse meu potencial todo, porque eu tenho absoluta certeza que todos nós temos muitos talentos, né? Então precisamos usar. E viver dentro da verdade, ou seja, para de ficar olhando para você mesmo como se você não tivesse jeito, né? Porque você tem jeito, sim, só que você precisa olhar para você e perceber que você pode crescer, pode expandir, pode fazer as coisas. Nós temos que ser o transformador que nós queremos olhar no outro. Nós podemos transformar vidas e coisas, a começar por nós. Eu gosto de uma musiquinha que diz: a começar por mim. E é isso, a começar por mim, né? Então, renuncie o controle de algumas coisas para que você viva mais leve, mais simples, ok? Porque só quem controla todas as coisas é o Criador mesmo, não sou eu. Eu tenho que, eu tenho que mudar aquilo que está ao meu alcance, mas não são todas as coisas, né? E me permitir ser mudada. E me permitir ser mudada. Então, isso tem, em resumo, assim, se a gente pudesse falar assim, das palavras que nos gerariam essa inteligência, né, positiva, pensar, autoconsciência, autoaceitação, autocuidado. Ó, tá, passar creme nem assim não, ó, não é se estapeando não, é passar creme mesmo, entendeu? Autobondade, quando eu perdoo a mim, para poder também depois perdoar o outro. Quando eu olho um sentimento que não tá legal, quando eu percebo que esse sentimento que eu tive aqui não é bom, eu encaro e mudo, né? Eu ser a pessoa mais interessada no meu autocrescimento, no meu crescimento, né? Eu ter uma conduta verdadeira, né? Sim. Eu ter confiança. Confiança em mim, confiança nas pessoas. Ah, mas eu já fui traída, ok. Eu entendo, mas não é porque você foi traída que todas as outras pessoas têm o mesmo perfil ou vai fazer a mesma coisa com você. As pessoas falham, nós falamos disso, né? Então, a fé, outra coisa, a fé. A fé no eterno, a fé no Criador, ela nos possibilita enfrentar a vida com confiança. A confiança de que as coisas podem melhorar, que ele pode agir a nosso favor, que nós temos pessoas ao nosso redor que a gente pode pedir apoio, auxílio, isso não é vergonha, né? Então, a gratidão, como já falamos, a humildade em perceber que eu falhei, mas que eu posso reconstruir. Então, a disciplina, a persistência. Não desista, vá adiante, você consegue, eu tenho absoluta certeza, todos nós conseguimos. Ou você acha que o mundo das pessoas é um mar de rosa? Não é, a vida não é um Facebook, né? Então lembre-se que existe esperança e que o Criador pode todas as coisas, que nada para ele é impossível, você pode se apegar a sua espiritualidade, e que eu tenho absoluta, que a vontade do Criador é boa, perfeita e agradável. Então, se nós estamos hoje passando por situações que são desafiadoras, nós podemos daqui a pouco estar numa outra situação, porque é assim, ó, a vida é isso, é um piscar de olhos. Então, permita-se,
Permita-se. E agora, assim, já falei demais, parecia uma matraca falante, Tá né? Me maravilhoso. perdoe pela Nossa, interrupção, teoria é tudo de bom, porém, agora talvez valha a pena deixar esses minutos aí né? que nos E faltam, para que a continuar gente possa conversar um pouco mais e com, ensinar. não sei, se você quer fazer perguntas, enfim, estou Né? aqui para Quem tiver ouvi-la. perguntas aqui, eu estou vendo muitas manifestações aqui, tá? E então, aqui, como falou também, né? Olhai os pássaros dos céus, como disse Jesus. Ai, que bonito. Olhai os lírios do campo. Olha que legal, Eles se verdade. vestem maravilhosamente, né? E eles não trabalham, não fiam, e Deus cuida de cada um, É né? verdade. Ele não deixa que falta nada para os pássaros, né? E aprendemos aqui nessa noite, que lindo que foi. Muito obrigada, Cristina. Aprendemos o Imagina. quanto a nossa mente age em nosso favor, né? Ou não, ou não. Sim, Dependendo da nossa atitude, né? para isso nós temos que agir o quê? Nós temos que gerir os pensamentos, Isso, não é? Acho que eu isso. entendi. A nossa atitude mental precisa. E quando temos uma mente positiva, trabalhamos a nosso favor, não é? Já temos inimigos demais, Demais, né? Então né? vamos gerir a nossa mente para coisas boas, para o perdão, para o amor, por dar o outra face, não é? Quem tem o controle da circunstância é o eterno. Só o eterno tem controle das circunstâncias. A felicidade, ela implica num estado de espírito feliz, Sim, não é? sem E, dúvida. E a questão também do prazer, né? De sim, nós, o que que na verdade a gente busca, a felicidade que a gente busca. O que que isso tem a ver com as pessoas? Tem a ver com o prazer mesmo de nós, de ser prazeroso, né? Porém, se nós não nos envolvermos com o fazer, que graça tem? O gosto de ter feito, de ter participado, né? É o que nos faz, muitas vezes, olhar e falar, peraí, eu quero participar disso. Então, participe da sua própria história, gente. Não deixe ela assim tão solta, mas não tão amarrada ao ponto de que você também não permite que ela possa ser mudada, entende? É você conseguir, é uma faxina. A gente precisa fazer faxina. Faxina de sentimentos, faxina de atitudes, faxina de coisas mesmo, né? sim, tem, O que eu estou fazendo, será que se eu continuar fazendo desse jeito, o resultado que eu estou tendo é como uma estratégia de uma empresa. Não está dando resultado, eu mudo a estratégia. Então, inteligência positiva é usar toda essa estratégia com todos os recursos que eu tenho para gerar resultados melhores para mim mesmo. Ora, e se eu estou bem, o lado está bem. Ninguém gosta de gente azeda, né? não, não mesmo. Então, e eu posso azedar o ambiente, eu posso torná-lo um bom ambiente, né? Então, esse na verdade, é uma forma de viver com todos os percalços da vida, né? Com certeza. E para nós finalizarmos, né? Não sei se já vai dar quase uma hora de live, não sei, são 20h47, ainda tem conversa. Tá? Eu aqui fiz uma consideração final, né? Um resuminho do que você falou, e eu penso assim, que a inteligência é uma coisa boa dada por Deus. A Sem pessoa dúvida. é a pessoa que tem compreensão e entende e sabe usar aquilo que aprende. Sim, muito bem colocado. Porque é como algo que você guarda e você nunca utiliza. As pessoas que são acumuladoras, né? Existem pessoas que são acumuladoras, têm um monte de coisa, mas não usa.
Nós Sim, temos que utilizar os nossos recursos, temos que utilizar a nossa inteligência de forma positiva para gerar resultados para a gente mesmo. Será que você está? Será que não está na hora de você olhar e ver? Fala, peraí, eu percorri o caminho até aqui. Estou feliz com o que eu conquistei? Estou. Ok. Porém, eu ainda quero mais isso. Com que atitude? Com que recursos? De que forma? Né? Não. Ah, eu pisei no tomate com alguns aí no caminho. Ah, então vai lá, fala, olha, eu pisei no tomate com você e eu preciso dizer para você que eu quero que você me desculpe. O outro vai fazer com isso o que ele bem entender. Neste momento, você está mais interessado em resolver com você mesmo sim, do que obrigatoriamente com o outro. Claro que a gente quer acertar, com certeza. porém, cada um tem a atitude que quer ter. Por isso que todos nós, o ideal é que todos encontrássemos um nível de inteligência positiva que nos permitisse, com humildade e simplicidade, olhar o outro com boa intenção verdadeira para que todos nos ajustássemos. Porém, Exato. é uma decisão pessoal. Eu ser verdadeira, eu ter uma boa intenção, né? Eu ir até o outro, é um gesto de humildade. Porém, eu só posso me responsabilizar pelas minhas atitudes. Eu não me responsabilizo pela atitude do outro. Então, o que o outro vai fazer. Eu te dou um presente. Comprei com amor, com carinho, com dedicação, pensei em você, dei para você. Legal. O que você vai fazer com esse presente? Eu não sei. Porém, eu sei como eu te entreguei. É isso que acontece. Eu vou com toda a minha atitude verdadeira, sincera, né? Ok. Mas se você vai pegar esse Ele vai, presente e vai jogar no lixo, o que é que eu posso fazer? Não, não me ele que, compete. exatamente. Se Jesus veio com toda a intenção do mundo, foi lá na cruz, morreu, né, fez tudo o que ele fez, e tem um monte de pessoas que não compreendem desta mesma forma, como é que eu Sim, vou querer que alguém, um ser humano, né, enfiar isso goela abaixo? Não. Nós somos, felizmente, nós somos livres. Porém, usar a inteligência positiva a meu favor é inteligente, por favor, né? Olhar para as minhas atitudes de forma que ela me gere um resultado positivo para mim mesma a começar, só alguém que não esteja sim. pensando de uma forma inteligente que vai dizer eu não quero. Quem é que se escolhe a derrota? Ninguém. A Ninguém. gente escolhe a vitória, a gente escolhe o que é bom para nós. Por isso que Sim. é importante a gente ter o nosso senso de propósito, a nossa missão, a nossa visão, o nosso valor. Aí, Claro. né? Então, está sim, em parte, nas nossas mãos a decisão do que eu faço com as coisas que vêm até mim. Inclusive, as coisas que eu não gostaria que acontecesse ou da forma que acontecesse. Mas como eu vou lidar com isso é em decorrência da minha inteligência positiva, que tem a ver com a atitude, com como eu vou lidar com isso. Simples assim. Pessoal, eu vou aqui dar um finalmente, né? Nós estamos em cima, que talvez caia a nossa conexão. E quero dizer assim que aqui uma palavrinha, quero aqui deixar para vocês uma passagem, né, que encontramos no Manual do Fabricante, que diz sobre a inteligência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que você saiba que quando nós tememos a Deus, quando nós o amamos de todo o nosso coração,
ele nos dá gratuitamente a sabedoria e nos ensina o caminho que devemos seguir. Então, que eu deixo essa última frase para vocês, como reflexão, e vocês temam a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cristina, muito obrigada, de coração, por você ter agradeço. eu acho que acrescentou muito na minha vida, foi maravilhoso tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi hoje aqui, e com esse pessoal aqui com a gente, aqui todos vocês, aqui colocando as suas considerações, muito, O pessoal participativo, muito agradecida. eu estou aqui com mais pessoas, tem o Weber, obrigado Weber, por me chamar aí de uma mulher forte aí, obrigado. Obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Algumas pessoas eu consigo ver, mas passa às vezes rapidamente, eu não consigo. Aqui tem a Márcia está falando que ela precisava ouvir coisas assim. Ai, que gostoso. Edificou demais. Que Algumas bom. aqui colocadas. Obrigado, viu, Márcia? É isso que a gente faz. Eu acho que o amor que nós temos de Deus faz com que nós deixemos muitas coisas que temos para fazer muitas vezes, mas tiremos esse Nós tempo. escolhemos Nós estar escolhemos. aqui. Fez parte da nossa inteligência positiva. Nós escolhemos. Aqui tem a minha filha Priscila, que está deixando aqui. Opa, sumiu aqui, deixa eu ver. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu ia falar. Ela deixou Provérbios 23, passou batido aqui. Sobe muito rápido, eu não consigo. É verdade. Ela deixou aqui uma palavra. Ai, que pena. Eu ia ler, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não. A primeira atitude positiva é a Débora. Foi ter ciência, o único responsável por suas atitudes. Rony. Oxe, mas sumiu. Sumiu mesmo. Ela deixou uma palavra aqui que com certeza é do nosso manual do fabricante. Está aqui, achei. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa da sua alma, assim você é. Nossos Sim, pensamentos sem dúvida. peitados, poderosos, tanto que são capazes de transformar a nossa vida positivamente ou até negativamente. Perfeito. Fechou? Com Legal. essa maravilhosa Priscila, obrigada. Minha filha que mora no Agradecido. Luiz Alberto também colocou aí, agradecido. aqui com a gente e fico muito feliz com isso, né? E ela deixou essa palavra para vocês meditarem em Provérbios 23, 7, né? Legal, vou Provérbios, anotar aqui. tá bom? Então é isso. Eu quero me despedir de Joia. vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho, pelas manifestações aqui no chat. Sim, Muito obrigada muito mesmo. agradecido. E vamos deixar uma próxima live para você fazer um outro tema, né? Talvez uma série, né? Quem sabe. Mas eu já tenho Legal. marcado com uma terapeuta, psicóloga, Fátima Fonte, que estará aqui no dia 26 de outubro. Aí depois eu vou pondo aí os avisos para vocês, tá bom? Não percam. Tá Então, certo. todo mês nós temos uma palestrante aqui. E aí a Cristina vai ter um tempo para já digerir e fazer uma outra palestra, hein? Ah, Tá? agradecida. E olha, parabéns pela sua estreia. Parabéns para nós, né? Obrigado, foi uma estreia aqui pelo Instagram e eu estou muito feliz que deu tudo certo. Ó, não caiu, fomos no horário perfeito. Tá vendo? Que bom, né? Controle 20h58. Então, daqui 2 minutinhos. Mais. Obrigada, Vaninha. Beijo para vocês. Muito Beijo para obrigada. vocês. Beijos e abraços.
todos vocês. Deus os abençoe. Tenha uma noite assim maravilhosa. Verdade, obrigada.